Queridos amigos da TV Mundo Maior, que alegria em podermos iniciar mais um programa Jesus e o Espiritismo. Como é que foi a sua semana? Foi de paz, foi de amor, foi de luz? Ou teve as dificuldades naturais, os problemas naturais? Como é que foi a tua semana? Eu espero que o nosso programa, muito humilde, com muito a melhorar, mas sendo feito com muito amor, que este programa possa chegar até você como um bálsamo, como um estímulo e também como um estudo para juntos, estudantes da vida, aprendermos diariamente. Que Deus, o nosso Pai, e que Jesus, o nosso Mestre Maior, nos abençoe, nos fortaleça, nos dê paz, ânimo e coragem para seguirmos sempre adiante, vencendo as dificuldades naturais, vencendo as lutas, os problemas que todos nós passamos, seja a nível pessoal, seja a nível coletivo. Gostaria de relembrar aos nossos telespectadores que a TV Mundo Maior precisa da sua ajuda. Nós sabemos que manter uma TV no ar, manter uma rádio no ar, não é fácil. Tem as suas dificuldades naturais, sejam elas envolvendo a parte financeira ou não. E você pode ser um colaborador em mantermos a TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova no ar. De que maneira? Entre no site tvmundomaior.com.br e lá você tem todo o passo a passo de como ajudar a TV Mundo Maior. A tua ajuda, ela é muito importante. Relembramos também que nós estamos no início do estudo do livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo médium Chico Xavier, em parceria mediúnica com Valdo Vieira. Cada capítulo é um espírito que assina. Então temos mensagens de Emmanuel, Dr. Bezerra, André Luiz, Anália Franco, Eurípides Barçanufo, Caibar Schutel e tantos outros companheiros. Então hoje nós vamos ver o capítulo 4, Simpatia e Bondade. Corresponde ao capítulo 9, item 6º, do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa mensagem foi ditada por Emmanuel. Porém, nós gostaríamos de relembrar que os estudos anteriores que nós efetuamos aqui pela TV Mundo Maior, através do programa Jesus e o Espiritismo, estão todos eles no YouTube. Então você entra no canal do YouTube da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Lá você se inscreva no canal e você vai ver a playlist Programa Jesus e o Espiritismo. Então no programa de hoje, Emmanuel, o benfeitor de Chico Xavier, começa nos dizendo: no plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. Então olha que interessante, é que ele está falando que no plano infinito da criação, a qual todos nós fazemos parte, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados do amor, a simpatia e a bondade. Nós vemos que no mundo atual que nós coabitamos, um mundo em que a tecnologia vem diariamente mostrando o seu avanço, em que aos pouquinhos estas novas gerações vêm mostrando que muitas coisas que é tido como certo, para eles já não é certo. É interessante que quando nós estudamos a história da humanidade, nós vemos os ciclos que a Terra já passou. E o ciclo atual que nós estamos passando é um ciclo que teve um começo e naturalmente terá um final. E quando nós atingirmos este final de ciclo e adentrarmos a um novo ciclo, como dizia Chico Xavier, a era do Espírito, a era da fraternidade, em que o respeito, a tolerância, o diálogo imperará nos lares, nos trabalhos, nas religiões, na vida comum do homem em sociedade, nós vamos ver que vai reinar a simpatia e a bondade. A simpatia natural um pelo outro. Não aquela falsa simpatia ou aquela simpatia modesta que nós vemos na atual, mas aquela simpatia de corações. Hoje nós encontramos mais uma antipatia
do que uma simpatia. Hoje nós encontramos mais dificuldades no relacionarmos com o nosso próximo do que mesmo as facilidades do relacionamento amigável. E notamos que a bondade é outro capítulo que é derivado do amor, tanto quanto a simpatia, porém a bondade ainda não coabita nos nossos corações. Ou o sermos bons ainda é para alguns, para aqueles que temos afinidade, aqueles que amamos, aqueles que convivem conosco no nosso lar, aqueles que nos damos bem no trabalho, aqueles que nutrimos afinidade no campo religioso. Para com esses, nós procuramos ser bons, tolerantes, amigáveis, mas não se verifica com aquele desconhecido que muitas vezes bate na porta de nossa casa pedindo um pão, pedindo um alimento, pedindo um agasalho, pedindo uma roupa, pedindo algo que possa lhe ajudar no seu dia a dia. Então nós vemos que o bom para nós ainda é para aqueles que também nos tratam com bondade, aqueles que chegam pela primeira vez até a nossa vida, aqueles que chegam até criarmos uma rotina, uma confiança, naturalmente tem aquela desconfiança, e a bondade não reina onde tem esta desconfiança. Então que nós possamos entender que o amor, ele vai muito além de eu chegar para qualquer pessoa e dizer assim, eu te amo. O amor, ele se demonstra com ações, com pensamentos, com posturas. Aí sim, nós conseguiremos materializar esta virtude sublimada que Jesus não apenas falou, mas que Jesus, em especial, vivenciou. Dando continuidade, continua Emmanuel nos esclarecendo. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. Então aqui ele está falando, a árvore frondosa e plena de vigor. Na nossa vida, nós somos a semelhança desta árvore frondosa, desta árvore plena de vigor, que solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se. Nós, na nossa vida, qual é o sustentáculo do nosso dia a dia? Qual é o sustentáculo do nosso equilíbrio, da nossa serenidade, da nossa paz, da nossa tolerância? Esses 4 itens que nós citamos compõem o homem ou a mulher que procura aqui na Terra ter uma vida pautada na paz interior. Se eu não conseguir viver em paz comigo, eu não terei paz por onde eu passar. Se eu não conseguir pautar a minha vida em caminhos, tendo ideais que me levem para próximo da espiritualidade, próximo do entendimento, naturalmente se tornará difícil o intercâmbio com o alto. Continua Emmanuel. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. Tudo na natureza está subordinado, tutelado ao progresso. Então nós vemos os animais, sejam eles de quais espécies forem, todos têm um papel central. Todos têm uma finalidade, seja para com a natureza, seja em repercussão à vida do homem aqui no seu cotidiano. Às vezes nós não temos ideia de como o reino hominal e o reino animal, como o reino vegetal e mineral, os 4 reinos que compõem a vida aqui na Terra, nós não temos ideia de como nós estamos ligados uns aos outros. Nós não temos ideia de como um fator está automaticamente ligado com outro fator.
O que isso quer dizer? Que nós todos devemos viver em equilíbrio, não apenas em equilíbrio conosco, não apenas em equilíbrio com os demais homens, com as demais mulheres que compõem conosco a sociedade, mas em equilíbrio também com a natureza. Nós estamos vendo, devido ao desregramento do homem, a repercussão dos nossos maus hábitos perante a natureza. Olha o clima, como no inverno está mais frio e como no verão está mais quente comparado a 10, 20, 30, 40 anos atrás. Olha como hoje em muitas regiões já não tem as 4 estações definidas como outrora. Hoje nós temos 2, no máximo 3 estações. Então nós vemos que o desequilíbrio do homem frente à natureza levou naturalmente a um distúrbio. E hoje, quando chega no inverno, nós temos temperaturas mais baixas do que o de costume, e quando chega no verão, nós temos temperaturas mais elevadas do que o de costume. Tudo na natureza gera repercussão para o próprio homem. Todos os nossos atos geram, seja positivo ou seja negativo, repercussão para nós mesmos. Então esta mensagem de Emmanuel, capítulo 4, simpatia e bondade, que segundo Emmanuel, com muita propriedade, ele nos diz que é uma derivação do amor, é um fruto do amor, é um fruto deste sentimento sublimado. Então nós começamos a ver que a simpatia e a bondade têm a necessidade natural de ser iniciada no hoje, no agora. Antes de nós irmos para o nosso intervalo, para efetuarmos a continuidade do nosso estudo, eu gostaria de convidar os amigos a conhecerem a minha fanpage. Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. Na minha fanpage eu publico diariamente vídeos, posts, transmissões ao vivo. Assim que nós retornarmos do segundo bloco, nós vamos falar um pouquinho da transmissão ao vivo que nós fazemos do Evangelho no Lar. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornaremos. Estamos retornando com o programa Jesus e o Espiritismo pela TV Mundo Maior. Como nós havíamos dito no final do primeiro bloco, que no início do segundo nós falaremos um pouquinho da transmissão do Evangelho no Lar, que nós efetuamos todos os domingos através da minha fanpage. Então você que ainda não curtiu a minha fanpage, é muito simples. Você procure por André Luiz Querini Vilar ou já digite o link de uma vez, facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. E todos os domingos, através da minha linha do tempo, eu inicio um vídeo ao vivo. E você é o nosso convidado especial. É todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília. Então você que está me acompanhando dos Estados Unidos, você que está me acompanhando de algum país da Europa, como Portugal, a Bélgica, a Holanda, os nossos amigos da Inglaterra. Então nós apenas acompanhe o fuso horário, até mesmo aqui no Brasil, como nós estamos no horário de verão, tem muitos locais que não estão. Então só se atente que é todos os domingos às 18 horas. Você é o meu convidado especial. Dando continuidade no capítulo 4, Simpatia e Bondade, Emmanuel continua nos esclarecendo. A criança e o jovem, a mulher e o homem, tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. Olha que interessante, Emmanuel, ele é muito poético. Emmanuel, ele é muito sucinto e objetivo no que ele quer. Então ele diz para todos nós que por alimento providencial na sustentação do equilíbrio da saúde, da esperança e da paz, lhes são indispensáveis no esforço de cada dia. O esforço, ele é algo muito complexo, porque geralmente nós desanimamos
quando vêm as primeiras dificuldades naturais. Então, eu vejo uma pessoa tocar bem piano, eu me encanto, eu quero aprender a tocar piano. Quando eu vejo que não é tão fácil, às vezes eu desanimo. Ah, eu estou encantado em aprender a tocar violão. Quando eu dou o primeiro acorde, vejo que a coisa não é tão simples quanto parecia, muitas vezes eu deixo de lado o violão. Tudo na vida é mais ou menos assim, vou fazer academia. Eu quero ter aquele corpo definido, eu quero ter aquele corpo que me propicie uma aparência melhor. Aí eu começo, mas eu vejo que tem toda uma disciplina alimentar, tem toda uma disciplina de horário que eu tenho que estar com regularidade na academia. Então nós passamos a observar que tudo depende do nosso esforço, tudo depende da importância que nós damos para as coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Se nós não tivermos o esforço perseverante no bem, a reforma íntima vai continuar sendo adiada. Por quê? Porque nós utilizamos aquele jargão: amanhã eu faço, amanhã eu falo, amanhã eu ajudo, amanhã eu perdoo, amanhã eu amo, amanhã eu tolero, amanhã eu respeito. É sempre amanhã. É igual aquela pessoa que vai no nutricionista, o nutricionista dá uma carta de tudo que ele não pode comer, ele fica bravo com o nutricionista porque tirou as principais coisas ou as coisas que ele mais gosta. Ele teve a vida inteira desregrado, com colesterol, com diabetes, com isto, com aquilo. Chega para o nutricionista e quem está errado é o nutricionista e não ele. Então, para que nós vamos no nutricionista se é ele que está errado? Continuemos fazendo o que nós achamos melhor e vamos chegar no mundo espiritual como um suicida, inconsciente. Maceramos o nosso corpo físico. É simples a vida. Só que o esforço é primordial. Às vezes nós, os espíritas, queremos colher da vida o que não estamos semeando. Só se colhe o que se planta. O que nós estamos plantando? Quais são os frutos que nós estamos dando a partir do momento que nós nos tornamos espíritas? Ou você, que acompanha a programação da TV Mundo Maior, não é espírita, é um simpatizante, se afiniza com o nosso programa, se afiniza com os programas que compõem a grade de programação da TV Mundo Maior. Mesmo você não se intitulando um espírita, mesmo você não frequentando uma casa espírita com regularidade e assiduidade, será que não é momento de nós pensarmos se o caminho que todos nós estamos escolhendo é o melhor caminho para a nossa própria economia espiritual? Do mesmo modo que nós temos uma economia ou uma caderneta de poupança, uma aplicação, uma conta corrente num banco, nós também temos uma conta corrente no banco espiritual, independente da nossa religião, independente do que for. E ela é alimentada ou sacada conforme as nossas ações. Conforme eu promovo o bem, eu gero bem para a minha economia espiritual. Conforme eu promovo a ignorância perante a nossa própria economia espiritual, eu vou tirando os débitos que lá eu tenho. Eu vou debitando da minha conta o que lá eu tenho. Então, que nós possamos ter uma conta equilibrada, sempre somando, nunca retirando. Continua Emmanuel. Procura, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam, com os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e a bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Então, olha, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam com recursos da simpatia. Como é que nós vamos rodear as pessoas que estão do nosso lado com este pré-requisito, sendo que nós temos dificuldades de relacionarmos com o nosso semelhante? Então perguntaram para Chico Xavier certa feita: Chico, qual o maior problema que o homem encontra vivendo em família, no trabalho, na religião, na sociedade de um modo geral? O Chico vira e fala: o maior problema que o homem enfrenta é o relacionamento. E realmente é.
O relacionamento ele se faz de um modo muito difícil. Agora, como é que nós vamos colocar simpatia nisto que nós estamos analisando, refletindo, pensando? Não é fácil. Viver aqui na Terra exige, como nós vimos no parágrafo anterior, exige de todos nós esforço, escolhas, renúncia. Não tem como nós termos tudo. Não temos como possuir tudo que nós sonhamos em ter. Porque a partir do momento que eu vou escolhendo, automaticamente, se eu sigo por este caminho, as coisas que eu iria pegar no outro caminho ficam para trás. O problema é que nós queremos caminhar pelos dois caminhos, colher as duas coisas, e nós estamos percebendo que não é assim. Então, nutrir as nossas relações, nutrir o nosso convívio com simpatia. E ele encerra esse parágrafo dizendo, falando para ampliarmos a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Misericórdia e fraternidade é uma outra dupla que nós temos dificuldades de compreender e também de praticar. A fraternidade, nós vemos que não mora nem dentro de nós mesmos, nem com os nossos familiares, quanto mais com os outros. E a misericórdia também ainda é um capítulo que exige de nós pré-requisitos que nós não temos, mas podemos iniciar no hoje. Continua Emmanuel. Enriquece com o teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro retribuir-te-á com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances do amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros abençoar-te-ão toda a vida. Emmanuel, de um modo sucinto, vem resumir o que é a simpatia e a bondade. Nós notamos que tudo depende de darmos o primeiro passo. Então, que nós possamos dar o primeiro passo, que nós possamos ir ao encontro de analisarmos que todo o bem que nós fazemos gera repercussão espiritual para nós mesmos. Os grandes favorecidos, os grandes beneficiados, ou melhor, os maiores beneficiados com a minha ajuda, com a nossa ajuda, somos nós mesmos, não é o outro. O outro é um instrumento para podermos colocar em prática a caridade, o amor, o perdão, a tolerância, aprender a conviver com as diferenças, que é muito difícil, conviver com pessoas que pensam, que agem, que sonham com coisas diferentes das nossas. E ainda bem que é assim. Que graça teria se todo mundo pensasse igual? Se todo mundo quisesse igual? Se todo mundo agisse igual? O mundo seria monótono. O bonito é que cada um pensa com a sua própria cabeça. Cada um tem os seus sonhos, as suas necessidades, os seus ideais. Então, que nós possamos pegar os nossos ideais e analisarmos quais são os nossos ideais, quais são os nossos sonhos, o que nós queremos. André, mas por que você está perguntando quais são os nossos ideais ou quais são os meus ideais, os meus sonhos? Porque se nós não nos conhecermos, ficará difícil nós darmos passos seguros aqui na Terra. Se nós não estivermos em contato com o nosso próprio eu, desvencilhando do homem velho e permitindo que o homem novo, revigorado, pautado no Evangelho de Jesus, seja a tônica central da nossa vida, nós muitas vezes passaremos pelas lutas e tombaremos mediante a elas, porque não teremos aquela fé sólida, aquela fé encravada na rocha, aquele sonho e ideal concretizados. Então que nós possamos compreender que tudo depende de nós. Que Jesus, o nosso Mestre Maior, abençoe a nossa semana,
nos dê força, nos dê ânimo, nos dê coragem. Fica o nosso agradecimento à TV Mundo Maior, a você, o nosso telespectador, e a nossa rogativa, que Jesus esteja conosco hoje e sempre, e um beijo no coração de todos nós. Até semana que vem com o programa Jesus e o Espiritismo.